E vamos ao comentário dos jornais, hoje com Bárbara Wong, jornalista especializada em educação do público, autora do livro O Meu Filho Fez o Quê? Mas já lá vamos, Bárbara, muito bom dia. Muito obrigada por estar neste Jornal das 10 da SIC Notícias. E hoje começa por destacar uma notícia que surge no Jornal de Notícias, despedimento coletivo. Sim, na página 2 é o destaque do Jornal de Notícias, em que dá conta que o despedimento coletivo nunca foi tão elevado. Até novembro passado, mais de 9.000 trabalhadores perderam o emprego. Isto na mesma semana em que o Eurostat vem dizer que a nossa taxa de desemprego nunca foi tão alta, nos 16,5%. Portanto, há aqui alguma coisa que tem de ser feita, porque este vai ser um ano complicado para as empresas e para os trabalhadores. Há necessidade deste governo, de alguma maneira, começar também a investir nas empresas Mas nesta altura, cada vez é mais fácil despedir pessoas. Cada vez é mais fácil despedir pessoas, porque foi uma lei que também facilitou bastante o despedimento. Passamos para o Diário de Notícias, onde destaca uma notícia sobre cantinas sociais. Sim, há aqui uma ligação também com o despedimento. O DN dá conta que todos os dias são criadas 3 novas cantinas sociais, ou seja, há aqui um efeito cascata, sobretudo porque atualmente as cantinas são procuradas por famílias jovens com filhos. Temos já as crianças a receber na escola uma refeição quente e agora até já pelo menos uma câmara que já dá o jantar. E depois temos por este lado, temos as cantinas sociais a aumentar. E cada vez são mais frequentes aquelas crianças que dependem das refeições que são dadas nas escolas, das escolas que abrem durante o período não letivo. Exatamente. Para que essas crianças tenham pelo menos uma refeição quente por dia. Portanto, temos aqui um problema muito grande e aqui fazia a passagem para o público, que fala na sua manchete, fala dos erros de milhões e pouca transparência nas subvenções do Estado. As subvenções do Estado são aqueles serviços que o Estado contratualiza com outros, não é diferente da privatização. E aqui o que vemos é, de facto, que a maior fatia vai para as misericórdias e vai para o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Está aqui uma infografia na página 4 muito completa, em que nós vemos que mais de 2.400 milhões de euros são para subvenções. E não sabemos se este número vai aumentar, a partida não deve aumentar, precisamente pelos cortes que estão a ser anunciados. Continuamos no Público, destaca hoje também que surge essa mesma notícia no Diário de Notícias, se não estou em erro, sobre cancro. Sim, amanhã é o Dia Mundial da Luta contra o Cancro e tanto o Público como o DN, na sua revista, fazem trabalhos completos sobre o cancro. No Público, a jornalista Graça Barbosa Ribeiro foi falar com especialistas e com doentes, em que o título é "A cancro afinal é permitido chorar", porque temos tido sempre esta visão, nos últimos anos, esta visão positiva de que há cura e que as pessoas vão curar e que há vida para além da doença, mas na verdade as pessoas precisam de fazer... As pessoas sofrem, não é? Portanto, precisam de fazer essa passagem para depois conseguirem sobreviver a uma doença como o cancro. No DN há também este trabalho de quais são as novidades nos tratamentos e depois há um trabalho curioso sobre a internet anti-cancro, ou seja, são aqueles sites e os blogs onde as pessoas também procuram esse apoio na doença e partilham os seus problemas. E esse é o grande destaque da Notícias Magazine do DN desta semana. Destaca também outras notícias neste jornal, Bárbara? Neste jornal destaco, há aqui no DN, já estava aqui um bocadinho perdida, no DN há aqui um trabalho da Fernanda Câncio muito interessante e que vem na sequência daquela mãe a quem foram retirados 7 dos 10 filhos, que é sobre as mães que têm, as mães coragem, que são mães que têm mais
mais dos 2 filhos, não é? Por oposição às notícias que ultimamente vão sendo, infelizmente, cada vez mais frequentes. Sim, mas nós vemos o gráfico, não é? São cada vez menos, é 1,3 o número médio de filhos por mulher dos 15 aos 49 anos e cada vez nascem menos crianças, não é? Mas estas mães, de facto, são mães... Uma mãe é organizadora do Portugal Fashion, a outra mãe é uma hematologista clínica, a outra mãe é uma veterinária, portanto, são mães que podem ter estes filhos, não é? São muito, muito diferentes daquela mãe a quem retiraram as crianças. Felizmente, se me permitem o desabafo, e passamos para o seu livro, que foi lançado na última semana. O Meu Filho Fez o Quê? Sim. É o que pergunta. É um guia, no fundo, de relacionamento dos pais com a escola. Sem dúvida. É um guia que permite orientar os pais na vida da escola, desde o momento em que a criança entra, a partir dos 3 anos, até que sai. E quais é que são as principais dificuldades com que os pais têm que lidar, especialmente no início, quando as crianças começam a ir para a escola? A primeira grande dificuldade é a escolha, porque no pré-escolar ainda é permitido fazer essa escolha e os pais devem ter em atenção o espaço, observarem bem o espaço antes de escolherem, perceberem tudo o que é que está incluído numa mensalidade. Na escola pública não há mensalidades, mas também há gastos, perceber que gastos é que vão ser feitos, perceber se a criança vai ficar de facto em segurança, quem são os profissionais, são realmente profissionais. Essas são as primeiras preocupações que os pais têm. E depois, inicialmente, a relação da escola com a família é boa, no sentido em que os pais são chamados e os pais acompanham a criança até à sala e assim. À medida que a criança vai crescendo, essa relação vai se distanciando, porque chega ao primeiro ciclo e há muitas escolas em que já não permitem que os pais entrem e depois aí a relação de facto começa a distanciar-se um bocadinho. Então o que é necessário é que de facto os pais não procurem que esse distanciamento não se concretize, não é? Ou seja, que esteja sempre alguém do outro lado. Não é responsabilidade da escola. É responsabilidade de ambas as partes, não é? Da escola também. A escola também tem tido, nos últimos anos, tem tido a preocupação de chamar os pais. Já chamava antes para as reuniões, mas hoje chama, por exemplo, no início do ano letivo, para os pais conhecerem o espaço e perceberem onde é que os seus filhos vão passar a maior parte do tempo, conhecer a cantina, a biblioteca, tudo isso. E, portanto, é da escola, por seu lado, e depois também é óbvio que é dos pais, que os pais devem procurar a escola. Mas em anos mais avançados, a verdade é que a escola cada vez parece ter uma preocupação menor nesse relacionamento com os pais das crianças, que muitas vezes só são chamados quando há problemas. Exatamente, que é esta pergunta, não é? Nós só somos chamados quando os nossos filhos fazem qualquer coisa. Existem aquelas reuniões trimestrais no final de cada período ou no início de cada período em que, de facto, os pais devem comparecer e depois, a partir daí, devem ter a preocupação de, volta e meia, perguntar, às vezes até por uma mensagem de correio eletrónico, perguntar se está tudo a correr bem. E depois, em casa, também deve haver essa preocupação de perguntar aos filhos, está tudo a correr bem, como é que correu o dia hoje, quem são os teus amigos, traz os teus amigos cá a casa e haver essa ligação, porque nós também vamos percebendo no relacionamento deles como é que as coisas estão a correr na escola. Muito obrigada, Bárbara, por ter estado presente neste Jornal das 10 da SIC Notícias.